Alunos, como o nosso diálogo se estabelece através de videoaulas, vocês devem se recordar que na anterior nós falamos da mediação dos instrumentos que são disponibilizados para os alunos. Muito bem. Só que agora, a proposta, até numa abordagem um pouco mais provocativa, é tirar o foco da tecnologia e colocar o foco sobre os alunos. Eu milito com o ensino à distância há aproximadamente 20 anos, desde os primórdios. E tem uma brincadeira, uma analogia que nós fizemos, eu não sei se da época de vocês, mas hoje já cresceram, já são casados, mas existia Sandy e Júnior. E todo mundo que ia no show ia para ver a Sandy. Prestava atenção no Júnior só se ele desafinasse. A gente sempre fez uma brincadeira assim, o ensino à distância olha para a tecnologia como se fosse o Júnior. Ela não tem que aparecer, ela é meramente um instrumento, um apoio. Quem é que brilha? A Sandy. A educação. Na nossa analogia, o foco não está mais na Sandy, mas está em você, no aluno. Uma das discussões que é apresentada é uma reflexão na seguinte ordem. Vamos imaginar hipoteticamente uma pessoa congelada. Ela permanece num sono criogênico durante aproximadamente 200 anos. E aí vamos abstrair questões de ordem bioquímica, como é que se dá o congelamento, como que se dá o descongelamento, se vai haver algum problema físico. Vamos supor que seja possível que já haja tecnologia para isso. Me deem aí o valor da dúvida. Pois bem, supondo ainda que essa pessoa tivesse sido congelada, então, há 200 anos passados, ela despertou hoje. E ela, ao despertar, ela é colocada diante de um mundo completamente diferente em praticamente todos os aspectos. Fundamentalmente, o aparato tecnológico revolucionou a nossa vida. Basta a gente pegar aí o mundo que existia desde os anos 70, antes dos anos 70, melhor dizendo, e depois dos anos 70. A gente faz uma quebra aí entre o mundo analógico e o mundo digital. Só para você situar essa diferença aí dos anos 70, eu estou voltando 200 anos, eu estou dando uma margem muito grande. Bom, esse nosso recém-desperto, então, do sono criogênico, depois de um período de estranhamento natural, ele sente a necessidade de voltar a trabalhar. E aí que começa a nossa reflexão. Quais profissões permitiriam que após 200 anos essa pessoa pudesse voltar a exercer a sua profissão? Medicina? Difícil. Há 200 anos atrás o tratamento era sangria, eram aplicar sanguessugas para se remover inchaços. Acho que essa pessoa, hoje, diante de uma tomografia, ela se sentiria um pouco em dificuldades. Um engenheiro, como é que você projeta um elevado, por exemplo, considerando que essa pessoa, na época, o máximo que existia era carroça? O veículo de transporte em massa era trem a vapor. Como é que essa pessoa hoje vai projetar com as questões arquitetônicas modernas de sustentabilidade, de preocupação ecológicas que há 200 anos não existiam? Vamos aí extrapolando várias outras profissões, vocês vão perceber que na esmagadora maioria delas, a pessoa ou não teria condições de voltar a atuar profissionalmente, ou teria que passar por um processo tão longo e provavelmente tão penoso que eu não sei se valeria a pena que ela voltasse a exercer. E o que isso tem a ver com o ensino à distância? É porque a próxima provocação é a seguinte: e se esse indivíduo fosse um professor? Eu sou professor. Se eu tivesse sido congelado lá na época, tudo bem que eu não tinha nascido, né, gente? Apesar dos cabelos brancos, eu sou um pouquinho mais jovem que isso. O que acontece? Esse professor teria condições
de voltar a exercer a sua profissão? Essa resposta ela é muito complexa. Se fosse um professor de filosofia, por exemplo, e aqui sem nenhum tipo de crítica, sem nenhum tipo de demérito, eu tenho muito respeito pelos filósofos e pelos professores de filosofia. Mas a questão é a seguinte, não há grandes contribuições que não possam ser apreendidas e essa pessoa poderia voltar a lecionar mesmo, porque se a gente parar para pensar, o modelo de escola clássico vem lá da Grécia Antiga. Pensa, por exemplo, Platão na praça, na academia, lecionando para um grupo de alunos, normalmente usando aquilo que na brincadeira a gente fala cuspe e giz, no caso dele, nem o giz, né? Há muitas instituições, há muitos professores, há muitas circunstâncias que o foco é 100% no professor. E os alunos que se desdobrem para acompanhar o ritmo imposto pelo professor, os alunos que devam ficar rotineiramente numa postura mais passiva, tentando ouvir e anotar e, em muitos casos, infelizmente, decorar aquilo que é dito para lembrar na hora da prova. Bom, o que essa reflexão minha tem a ver? Isso no EAD, de maneira nenhuma se sustenta. Por quê? Porque, como eu disse no início, o foco está no aluno. O EAD demanda, exige, diria eu, um aluno autônomo. Você aí vai assistir esse filme, se você desejar, quando desejar, onde desejar. Essa videoaula estará disponível, mas eu não estarei ao seu lado falando, menino, vai ver a minha videoaula. Não é assim que funciona. O aluno autônomo, ele administra o seu próprio tempo. E mais interessante que isso, ele estabelece as suas rotas de aprendizagem. Como assim, Rogério? Bom, você pode estabelecer primeiro que você gosta de ler o texto, depois assistir o vídeo, depois fazer os exercícios, depois assistir novamente a videoaula. Outro aluno pode pensar de uma maneira diferente. Não, para mim basta ouvir o podcast e pregar fogo nos exercícios. Ou seja, não há aquela obrigatoriedade. Isso é muitíssimo interessante. E qual é o fundamento para isso? O fundamento é que aquela escola tradicional, numa abordagem um pouco assim mais pesada, talvez até crítica, formava aquilo que na administração a gente chama de homem-boi, dócil, forte, obediente, que não questiona, para trabalhar numa linha de produção. Passa 20 anos apertando um parafuso e nem sabe para que serve aquele parafuso que ele aperta. Não se surpreendam, porque isso ainda existe. No Brasil ainda existe esse tipo de coisa. Agora, qual é o profissional do século XXI? É o profissional questionador, é o profissional criativo, é o profissional que não mais aperta parafuso numa linha de produção. Vou deixar uma dica aqui. Procurem ler alguma coisa sobre o conceito de long tail, ou a cauda longa. Nós saímos da produção em massa e mudamos, por exemplo, a partir lá do toyotismo, surgiu uma nova demanda das ilhas de produção e, posteriormente, isso se cresceu numa proporção muito grande, em que o profissional tem que tomar decisão. Qualquer que seja o profissional, não estou falando só dos níveis estratégicos da organização, mesmo no nível operacional, mesmo no dia a dia, mesmo no chão de fábrica, no chão de escola, uma máquina hoje, ela exige um profissional que saiba ler, que saiba interpretar os sinais e que saiba se antecipar, porque determinados ciclos produtivos não podem parar, principalmente quando a gente está falando de pessoas. Imagina se você trabalha atendendo ao público. Não há uma regra, um padrão, um modelo absoluto. Eu vou citar como um anti-exemplo aqui, telemarketing. É crítico o processo de atendimento do telemarketing porque há um roteiro
via de regra, imposto e decorado. Se você sair um pouquinho daquele roteiro, aquele profissional não consegue te atender. Agora, vamos passar um pouquinho além. Vocês já procuraram saber o que é trabalhar num telemarketing? É extremamente desgastante. Por quê? Porque a rotina é uma rotina absoluta. E no nosso caso, nós estamos buscando contribuir para que os alunos egressos dos nossos cursos à distância tenham a capacidade analítica, a capacidade criativa. Eu agora há pouco ouvi falar da Apple. Talvez seja o grande exemplo de se revolucionar o mercado. Nossa perspectiva é trabalhar nesse viés com vocês, ok? Passem então a refletir em cima disso que nós estamos trabalhando. Muito obrigado, até a próxima.